Olá, olá. Tem gente já aí? Esperar a Sandra chegar. E enquanto espero, queria contar que já estão abertas as inscrições para um curso que eu vou dar na Super Bacana, essa quinta-feira. Pronto, a Sandra. Então, quem quiser se inscrever, Super Bacana mais. Eu vou dar uma aula sobre isolamento e arte. Sandra! Oi, E aí? Gi, Tudo tudo bem? bem? Tudo. Tá enquadrado bem, será Você assim? consegue abaixar só para a gente ver menos teto e mais um pouco você? Sim, Um sim, pouquinho menos. consigo. Peraí. Vou dar uns pulinhos aqui. Olha o Leandro, o pessoal Opa, chegando. Leandro! Os amigos aparecendo. Tá melhor? Ainda tá muito alto, né? É, não, assim, a gente está Não, conseguindo se ver, mas você pediu fica dicas na de parte de enquadramento, cima. eu tô dando. A minha também não tá muito boa, então tô sem moral. Acho que melhorou um pouco. É? Sim. E Oi. aí, Gi? Nossa, que belezinha, né? Pelo menos inventaram live, eu já tinha inventado há um tempo, mas para quem não sabe, a Sandra mora agora na Espanha. Ela morou aqui em Nova York um tempo, é do Brasil, então, de novo, conexões que só a quarentena proporciona. Sim. O Esca, agora. O Esca com H. Sim. Sandrinha, eu vou te apresentar. Se eu esquecer de alguma parte que você considera importante, você me diz. Olha aí a Thalita, estamos em casa. Olá, Bel, sim. Mas você nasceu, estudou em São Paulo, né? Fez FAO, estudou arquitetura. E aí, de 2012 a 2020, morou aqui em Nova York. Você veio, em teoria, por conta do seu marido espanhol, Alfonso Sim. Melo, Eu fui arquiteto. logo depois que eu me formei, né? Me formei em 2011 e estava aí já em 2012. O Alfonso, veio fazer um prestigiosíssimo mestrado na Colômbia de arquitetura. Depois até trabalhou com o Stephen Hall, outro arquiteto americano super importante. E você um pouco fez dessa carona, você tirou bastante proveito, né, dessa viagem? Ah, eu acho que sim, né? Viagem longa, né? Dessa. Muito tempo. E Não, foi aí, muito bom. Vida adulta, né? Acho que eu virei adulta em Nova York mesmo, assim. é muito maluco pensar, né? O que Nova York faz com a gente também. Uhum. Como diz o Milan Kundera, a vida não tem ensaio, né? Então não dá para saber como é que teria sido Não, se é tivesse vindo. improvisação. Mas na FAO, apesar de ter estudado arquitetura, o seu projeto de conclusão de curso, como você diz, né, que o curso era muito aberto, você já escolheu ilustrar um conto do Guimarães Rosa. Uhum. E desde então, pelo seu site, eu contei 16 livros você já ilustrou, mas deve ser mais, né? É, eu acho que eu não coloquei uns últimos lá, mas é verdade. Eu, quando conto, eu fico bem surpresa também, que tem bastante, né? Conta um pouco como foi porque uma coisa é você poder fazer o que você quiser na conclusão de curso, outra coisa é você decidir ilustrar um livro. Como é que você Sim. decidiu? É, eu acho que tinha uma coisa assim na FAO, né, onde eu estudei, na Faculdade de Arquitetura, tinha algumas pessoas que já tinham feito esse percurso antes, assim. Então eu tinha visto já algumas pessoas que tinham feito ou um trabalho mais de artes visuais, assim, ou até de livro, né? E eu gostava muito de livro na época. Aí, recentemente, uma amiga minha, a Catarina Bessel, ela tinha feito o trabalho de conclusão dela com ilustração, era um outro tema e tal, não era exatamente livro, mas aí eu fiquei com vontade. Eu lembro que tinha esse professor, que era o Luiz Antônio Jorge, que ele era famoso por pegar assim, aceitar, orientar os alunos que não tinham muita essa direção de projeto ou algo mais da arquitetura mesmo. Então eu fui atrás dele. No começo ele ficou até meio assim, eu meio que até forcei um pouquinho a barra para conseguir a orientação dele, porque eu estava muito perdida. Então acho que ele ficou um pouquinho assustado comigo, assim. Uhum. Mas aí depois ele acabou topando, e aí o meu irmão, uma vez, eu não sabia que conto, o que eu ia ilustrar, né? Eu sabia que eu não ia escrever o que eu ia ilustrar.
E aí o meu irmão, eu tava conversando com ele um dia, putz, não preciso decidir e tal. E aí ele leu esse conto que se chama A Partida da Audaz Navegante, que é muito lindinha a história. Conta um pouco da história para quem não leu. É do Primeiras Histórias, né? É um dos contos do livro. E é a Brejeirinha, a personagem principal, uma criança. Eu acho que eu já tinha essa coisa com o universo lúdico infantil, assim, uma relação assim com isso. E a Brejeirinha, ela percebe que a prima e a irmã e o primo estão meio de paquerinha. E aí ela começa a inventar que ele é um audaz navegante. Ela meio que entra nessa história para meio que deixar ele com essa pinta de que que ele é corajoso, sabe? Ela quer dar ajudar esse casalzinho, assim. E se eu não me engano dá certo, assim, mas é muito lindinho porque ela é muito delicada, assim, a Brejeirinha, a personagem, né? E aí a minha ideia, na verdade, no começo era fazer um cenário. Eu pensava que ainda ia trabalhar com teatro, que eu queria trabalhar com cenário. Eu fui mudando assim também um pouco no decorrer da estação. Mas tem a ver, né? Ilustração e cenário. Você dá cara para uma história, né? Tem. Até aquele, quando eu vejo assim, recentemente, né? Até que você que me falou daquele show do David Byrne que a Mayra Kalman tinha feito aquele desenho, né? Uma vez eu também vi um outro teatro com os desenhos dela. Eu sempre fico pensando, é muito lindo, né? Quando junta, assim, esse mundo do teatro, do palco com desenho, né? A E eu Sandra, tinha só um vontade de parênteses. fazer. Só um parênteses para quem não sabe do que você está falando. O show do David Byrne, que chamava American Utopia, quando você chegava no teatro, antes do show começar, o palco era fechado e tinha uma ilustração maravilhosa da Mayra Kalman. Quem não segue a Mayra Kalman no Instagram vale muito. E aí eram ilustrações de vários lugares dos Estados Unidos, né? Eram E cidades. pessoinhas, assim, acho que tinha uma Pina Bausch ali, tinha umas coisas que acho que talvez era um mapa mesmo de um inventário gigante, assim, né? De coisas. Mas Muito então lindo. voltando daí do cenário para a ilustração. E aí então aí eu comecei a minha ideia era fazer tipo um mini teatrinho assim. Eu fiz o Afonso sempre me ajudava com essa parte mais técnica assim. A gente fez tipo um cenáriozinho em miniatura, uma caixa. Eu coloquei umas varinhas que elas eram como se fossem mesmo as varinhas que penduram, né, as cortinas e tal do cenário. E aí eu fiz umas fotos. Eu comecei a criar umas personagens meio de coisinhas assim, de lâmpada, de cacarecos mesmo assim e fotografava. E aí eu lembro que o Luiz Antônio. Só que antes de fotografar, eu fiz um storyboard, assim, eu fiz uns rascunhos do que eu ia colocar nessas cenas. E o meu orientador gostou mais dos desenhos do que das fotos, do que das fotos, entendeu? Uhum. E aí ele insistiu, acho que até te mostrei, né? Aquele acordeãozinho Era uma pequenininho. saponinha, a gente chegou a mostrar na minha casa, lembra? Sim, sim, é. Então, aí aquele lá era a parte de desenho, que acabou ficando também um livrinho. Aí eu fiz um livrinho com as fotos e um livrinho com os desenhos. E Explica, assim começou. explica o que é um acordeãozinho para quem não viu o trabalho. Ah, sim. É um livro que é uma folha, né? Só. E aí ele é todo dobradinho. Então você abre o livro e vai lendo a história na horizontal, assim, né? Você não vai passando as páginas assim, né? Uma folha. Até hoje esse tipo de coisa reverbera. Eu sempre quero voltar para o acordeão, assim, adoro esse É o seu formatinho. amor pelo Japão, né? É verdade, pode ser É mesmo. super japonês, né? Essa ideia dos screens, né? Que vão Sim, virando. das dobras, né? É É muito verdade, eu bonito tava a até história. aqui. Ai, Fala, desculpa, desculpa. fala. Não, que eu tô aqui com os papéis japoneses mesmo, eu tô fazendo umas dobrinhas para fazer os desenhos dele. Tem a ver mesmo, acho, essa referência do Japão. E é muito bonita a ideia da história se desdobrar, né? E aí também, quando ela tá aberta, você poder ver ela inteira, né? Não, e sabe que antes de falar com você, olha que coisa louca. Chegou a minha mudança de Nova York, chegou aqui antes de ontem, né? E aí eu trouxe só algumas caixas por hora para cá, e um dos livros que chegou, chegaram alguns livros que eu tava com saudades, assim. E um dos livros que chegou é um livro que é da Delaunay, a Sônia Delaunay, Aham. que é um livro acordeão que foi uma referência nessa época já para mim, que é um livro que ela faz também. Ela falava que ela queria fazer um livro que fosse do tamanho, acho que do Empire State, alguma coisa assim, tinha alguma relação.
Mas ela, essa coisa de você poder ir infinitamente, né? Com o acordeão, assim. Daí um pouco do sem fim, né? A Etel Adnan faz umas dobraduras maravilhosas também, né? Super, é verdade. É verdade, são lindas mesmo, aqueles livros dela. E eu tô pensando aqui, eu vou ler o nome de alguns livros que eu vi no seu site, né? Que você ilustrou. Aí você escolhe qual que você quer falar, contar um pouquinho do processo. Pequeno Príncipe, Jubarte, Plantei Amor, Nasceu Saudade. Que lindo esse nome! É lindo mesmo, é lindo. Uma Noite para João e Outros Poemas. Olha lá, Ana, Terra de Cabinha. A Estrada que Não Leva a Lugar Nenhum. E A Caixa de Clara. Tem algum que te chama atenção? Assim? Putz, tem vários. Esse Olha lá, Ana, eu gostei muito de fazer. Eu fiz com a Dani, que é uma amiga. Ela escreveu. E, assim, na verdade, ela não era minha amiga. A gente ficou próxima depois do livro, né? Mas eu gostei muito desse livro porque foi a primeira vez que eu pude experimentar uma coisa mais conceitual, assim. Ela me deu muita liberdade para fazer o livro como eu quisesse, né? Então não é que as ilustrações é uma menina que fica pensando. Ela precisa fazer uma decisão. E aí ela fica pensando, e o texto ele é bem assim também, ela não sai muito do lugar, ela fica encostada numa parede, pensando, pensando, e não consegue fazer a decisão. E aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso no desenho, né? Uma pessoa que fica pensando, pensando, não chega à decisão. E aí, no fim, ela toma a decisão dela. Então, é um livro bem filosófico, mas é para criança, assim, é meio que para todo mundo, né? Como todos os livros, acho que para criança são meio que para todo mundo mesmo. E aí eu fiz uma coisa meio abstrata, assim, eu fiz os pensamentos dela como se fossem uns quadradinhos e fui organizando de página em página, mas o desenho em si não mudava radicalmente, era sempre a personagemzinha ali no canto e mudava mais esse contexto. Então eu gostei porque teve essa coisa do abstrato, né? E o do Pequeno Príncipe, acho que eu comentei até antes com você do Pequeno Príncipe, eu achei muito louco porque esse eu fiz. Eu não sei se eu tava. Eu acho que eu tava acho que dividindo até estúdio com pessoas, né? Que a gente até compartilhou também. E então eu às vezes ficava com dificuldade de me concentrar no livro. E eu comecei a ir para a biblioteca, para cafezinho e fazer os rascunhos, né? Pensar nos desenhos nesses cafezinhos. E na biblioteca. E foi muito louco, assim. Eu lembro de um dia, por exemplo, eu estava numa biblioteca lá em Greenpoint, que era onde eu morava. Greenpoint é E um eu bairro estava no na Brooklyn. parte. Quê? Só explicando que Greenpoint é um bairro no Brooklyn, para quem não tem Um noção. bairro no Brooklyn, que foi um dos bairros que eu morei mais tempo aí. E aí eu tava lá e eu tava numa parte que falava, porque o Pequeno Príncipe ele vai visitando diferentes planetas, né? E encarando diferentes questões de sofrimento humano, assim. E uma delas é uma que ele vai num planeta que tem um homem alcoólatra, né? E, gente, parecia coisa do outro mundo. Eu tava lá nesse tema, né? Do tipo, da personagem, pensando como ia fazer. Tinha já as referências originais do livro, né? Claro. Com desenhos que eu queria também usar para fazer. Mas também queria lá pensar do meu jeitinho. E aí eu senti um cheiro de álcool. Falei, gente, que cheiro de álcool. Aí eu vi, você acredita que tinha um homem super alcoolizado do meu lado, assim, essa coisa de cidade, né? Que eu acho que as coisas vão acontecendo, assim. E sincronicidade também, né? Aí eu falei, nossa, e tal. E aí foi muito louco, porque era como se eu tivesse realmente muito próxima do tema que eu tinha que desenhar ali, entendeu? E isso é muito também de biblioteca pública, que tem tudo, né? E tem essa, então era realmente um lugar interessante para pensar, assim, para fazer essas coisas. E aí eu lembro que eu fiquei bem impressionada, assim, com esse livro, porque eu lembro de lugares e situações, assim, que ele me ajudou a viver, assim, sabe? Fica meio misturado, né? A sua imaginação com a história. E é quase como se a sua imaginação também estivesse invocando, né? São coincidências, assim, ou não, sei lá, mas que ficam bem marcadas, assim, né? Muito legal. E logo que você saiu da faculdade, foi logo depois que você saiu da faculdade, né? Que você foi trabalhar um tempo com o ilustrador André Sandoval? Foi um pouquinho antes, na verdade. Inclusive, ele também, né, foi uma pessoa que me ajudou muito
a seguir nesse caminho. Eu trabalhei com ele em 2011, acho que de 2010, final de 2010 até um pouquinho de 2011. E aí eu comecei meu trabalho de graduação trabalhando com ele. E aí justamente eu parei de trabalhar com ele porque eu precisava de tempo para poder concluir o trabalho que já estava meio atrasado, assim, já estava meio com muita coisa para fazer. E... Não, conta. Não, e foi super importante, assim, trabalhar com ele, assim, porque... Bom, ele fazia muita coisa, então eu tive acesso, né, ao jeito dele fazer as coisas, em todos os aspectos, assim, desde tinta até a forma como ele colocava os desenhos, assim, no mural para poder ver. As referências de livro, que eu cheguei a comentar com você, né? Alguns livros que ele me apresentou que foram super importantes para mim. Ele tinha feito também um livro desses com um cenáriozinho, então também me inspirou muito quando eu fui fazer o trabalho de graduação. Ah, e ele tinha muita habilidade, assim, ele tem muito talento, assim, ele tem muita, ele experimenta muito material e tal. E por sorte eu acompanhei uns 3 livros dele, assim, que acho que eu fui assistente dele numa época que ele estava fazendo muito livro. Uhum. E aí eu peguei o processo inteiro. Então foi muito legal, assim, ver dos rascunhos, desenvolvimento, para os desenhos finais. Foi bem interessante mesmo, saber como funciona, né, na Eu prática. adorei que você contou que chegou sua mudança e você estava com saudade dos seus livros, né? Tava. Acho que das coisas que eu mais sinto saudades mesmo foram os livros. Muito louco, É né? curioso, né? Na quarentena, especialmente, eu senti um apego muito grande aos meus livros, assim, porque já que a gente não está podendo conversar, né, assim, fazer um tete-a-tete com os amigos, a gente, nos livros, são amigos que estão sempre lá, né? São. É, Tô E vendo tem que uns você achou livros que são aqui que a assim, gente né? A escreveu gente aqui. sempre recorre, né? A eles, assim. Exatamente, o livro é meio uma... até tem uma frase muito linda, não sei se eu vou falar a frase certa, mas a Elizabeth Bishop falava que saudade é um livro na prateleira, né? É, Saudade, um livro na é como um prateleira? livro na prateleira, né? Na estante de livros. Assim. Sim, sim. É. Né? Alguma coisa que você Ai, já que leu, legal. que você tem aquela memória. Que... Sim, sim, é. Eu não costumo, assim, até livro de literatura, eu costumo ficar tranquila de dar para alguém, porque eu raramente releio, né? Mas livro de. Bom, os infantis eu não dou de jeito nenhum, porque aí é tipo carinho, né, e tal. Mas vários outros livros assim, eles ficam. Tem uma frasezinha ali, alguma coisa que você quer voltar, né? Até de literatura tem uns também que eu não dou, porque eu às vezes vou querer voltar em algum trechinho. Mas livro de imagem, ou livro. Tem aqui um que chegou que eu fiquei super feliz, que é um de símbolos que nessa época também eu acho bom, porque a gente fica com a cabeça pensando um monte de coisa, sonha com não sei o que e tal. E aí esse livro é legal, porque ele te dá umas referências, assim, para olhar, sabe? Não, muito legal. E você, quando eu já acompanhei de perto o seu processo, alguém aqui falou que divide o ateliê com o André, olha que sorte. Uma aula diária, o Ricardo. Sorte, Ricardo, aproveita. Sim, foi sorte mesmo. Eu já acompanhei um pouco o processo de você ilustrar, porque você não ilustra só os livros, você também não é só ilustradora, a gente vai falar disso nos próximos capítulos em breve, mas só mais uma perguntinha que eu queria fazer sobre ilustração. Eu já vi o seu processo, né, de você ter que ilustrar sei lá, um artigo de revista. Uhum. E às vezes é super complicado, né? Sei lá, Uhum. eu não sei se eu tô lembrando certo, me ajuda, mas era alguma coisa do tipo, sei lá, como é que era? Era alguma coisa com uma pesquisa científica, era uma pesquisa científica sobre felicidade. Sim, é verdade. Eu lembro desse daí que a gente dividia estúdio, né? Quando apareceu. Era para a revista FAPESP, até eu acho. Conta um pouco como é esse desafio de receber, tipo, ler um texto, como é que na sua cabeça é esse processo de transformar a sua interpretação num desenho ou né, uma arte? Eu estava falando disso com uma amiga esses dias, que eu tenho muita dificuldade com alguns temas, assim. Então, por exemplo, eu lembro que eu ilustrei umas matérias para Le Monde Diplomatique, né, do Brasil, e eu achava super difícil, porque eram às vezes uns conteúdos ou assim muito políticos e tal, e eu ficava com muita dificuldade de ilustrar, porque a ilustração
ela é também uma opinião forte, né, no tema, de certa forma, né? Então, Você eu toma um sempre certo partido, né? De uma interpretação sua, sem dúvida. sim. Aí, então assim, aí agora, por exemplo, eu tô fazendo umas ilustrações para artigo científico de novo. Hoje em dia o que eu vejo assim, eu começo a fazer, separar umas palavrinhas chave que me chamaram a atenção ou algum tipo de conceito. E começo a pesquisar na internet aquilo lá, né? E às vezes sai rápido e às vezes demora muito mesmo. Realmente, artigo de. Eu acho que é um talento à parte, isso daí, que eu nem acho que eu tenho assim, que é a minha, a minha área de maior, né? É essa coisa de ter essas sacadas, né? Você tem que ser meio tem que ter umas sacadas, assim. Eu fico, nossa, eu até hoje eu fico nervosinha quando chega artigo para ilustrar. Porque você não pode ser muito literal, né? Porque senão você vai estar falando exatamente o que o texto está falando. Então tem que fazer um jogo ali do desenho com as palavras. É meio difícil mesmo. Mas é gostoso também, né? Um desafio bom, assim, de ficar pensando assim, como que um conceito pode se aplicar para outra coisa que não seja tão literal, né? Aham. Naquilo. Não, é muito legal. Na verdade, pode ser mais do que uma, né, assim, como você está falando, né? Mais do que ser uma interpretação literal do que foi dito, pode ser até uma espécie de. É mais uma informação que você dá para o leitor, né? Então a pessoa lê, Exatamente. olha a imagem e aí ela, se tudo correr bem, tira suas próprias conclusões, né? Sim, eu fico pensando muito nisso, assim. Às vezes eu tenho muita vontade de escrever um texto e ilustrar, né? E fazer esse trabalho junto. Porque eu acho que justamente se você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou talvez com uma pessoa próxima com quem você consiga discutir, você não coloca nada a mais no texto, nem nada a mais na ilustração para que elas fiquem em conflito, né? Complementares, né? Uma vai somando ali sem atropelar, né? Mas eu sempre tenho super dificuldade, assim, de pensar no texto junto também, sabe? É meio que como se fossem, acho que dois fios do cérebro Hemisférios. ali meio diferentes, assim. Então, ou eu penso em um monte de imagem e não consigo pensar na história, ou eu tenho que, tipo, escrever mesmo a historinha. Eu tô nesse processo agora tentando começar a escrever alguma coisa, mas ainda é super difícil, assim. Ah, eu Filha de quero muito ler seu professores de livro. português, né? É a ironia do destino, né? Quem, além da Mayra Kalman, é um ilustrador que também escreve, que você admira bastante? Ah, e tem uma ilustradora, ela se chama Kitty Crowder. Ela é belga, Como escreve o nome dela? sueca-belga. Kitty Crowder. Eu tenho até um livrinho dela aqui. Eu tô apoiando o meu celular nesse livrinho dela. Então eu posso Mostra o mostrar livrinho, o então. nome dela para ficar essa daqui. Kitty Crowder. Sim. Ela Crowder. é muito boa mesmo, assim. Ela tem vários livros. Ela até recebeu agora, acho que um dos prêmios assim, de ilustração, porque ela é realmente muito boa. E, nossa, toda vez que sai um livrinho dela, acho que é das que eu mais gosto, assim. Muito Tem legal. muitos, né? Eu tenho dificuldade até de eleger, assim. Tem esse aqui também que eu adoro. Eu acho que eu te falei desse daqui, né? Que é essa ilustradora que ela já é falecida, né? Assim, ela faz os símbolos das personagens e aí ela conta a história de forma gráfica, tá vendo? Aham. Então, por exemplo, esse é o sapo, essa é a rosa, e aí as pessoas. Então você vai lendo, você vai tendo que decodificar, entendeu? O nome dela é Vaja Lavater. Ela também é uma que eu gosto muito. Ai, que legal. Eu desliguei os comentários só para a gente poder ver o livro certinho. Já abre de novo. Ah, tá. Eu tenho que colocar mais desse ladinho aqui, né? Mas ela é uma outra, assim, que agora, ela já não publica mais, mas que eu ainda gosto de ver, assim. As coisas que ela faz são bem lindas. E aí, conta um pouco do seu trabalho autoral. Você fez uma residência na NXB aqui em Nova York, né? Sim. E você faz desde desenhos e pintura sobre papel até cerâmica. Conta um pouco desse outro lado, dessa outra faceta.
Pois é, eu gosto muito mesmo, assim, de materiais. Acho que até estava pensando esses dias, né? Quando eu estava querendo fazer lá aquele livro em foto, que eram os cenáriozinhos, Aham. eu fico pensando que já tinha ali várias frentes, vai, de coisas que eu queria desenvolver. Então, por exemplo, miniatura, né? Eu adoro fazer umas miniaturas, seja umas coisinhas abstratas ou umas pecinhas de madeira, eu gosto de brincar com miniatura. O bordado, né? O bordado eu demorei muito tempo para começar a fazer, era uma coisa que eu tinha na cabeça. Nesse trabalho, olha como as coisas ficam mesmo, né? Nesse trabalho do Brejeirinha, eu tinha feito uns mini bordadinhos com letras, porque tem uma hora do texto que fala que ela brincava com as palavras. E aí eu peguei uns tecidinhos, cortei e fiquei bordando umas letras, umas palavras, assim. Uhum. Depois eu fui achar isso daí. Mas eu acho que. Então eu já tinha vontade, e aí sempre em Nova York eu sentia que não dava tempo de fazer essas coisas, que eu sempre estava numa. Sabe quando você está sempre numa vibe assim de trabalhar e. Ai, não, que isso aqui vai me tomar um tempo, sei lá, não conseguia mesmo focar nisso do bordado, né? E aí, chegando aqui, um pouco antes de começar até a quarentena, até casou bem, assim, eu achei, sabe? Essa, essa atividade com essa necessidade de ficar meio mais lento, assim, de prestar Uhum. mais atenção, de ficar mais quieto em casa e tal. E aí, como eu já tinha começado um pouquinho, comecei mais, né, a abordar. E Você tem tem um sido bordado muito. para mostrar aí? Eu coloquei aqui, na verdade, eu coloquei. Deixa eu virar, né? Eu coloquei aqui alguns. Esse aqui eu fiz a partir de um conto de um livro que eu gostei, que é do Mulheres que Correm com os Lobos, que é um Aham, conto da mulher foca. aham. Aí esses aqui são, enfim, outros bordados que esse foi o Ai, que primeiro. lindo Não, essa não mão. foi o primeiro. Então tinha assim uns bordados, esse eu fiz para uma amiga. Eu estava muito com a ideia da tartaruga na cabeça, não sei se é também por essa lentidão do tempo, né, que ficou. E aí até vou mostrar aqui o cantinho de alguma. Aqui eu fiz um cantinho de cerâmica. Ai, que delícia. Então eu pus, assim, eu até deixei aqui as coisas mesmo, fica aguinha. Eu já deixo meio preparado. Isso aqui eu não fica aqui, né? Eu normalmente tiro. Mas aquilo ali eu meio que deixo sempre aqui, então se der vontade eu venho pra cá, sabe? Ai, que bom. Fica aí à sua disposição. Interessante, né? Você falou da tartaruga. A tartaruga também tem essa coisa de ficar dentro de casa, né? Além da lentidão da Sim, quarentena, né? Ela tá... na casquinha dela, assim, né? Tipo. Pois é, então, esse meu livro de símbolo agora eu vou poder ler melhor aqui da tartaruga. Muito bom. Porque ela é um animal bem interessante, assim, né? Ela é lenta, mas ela vive um tempão, né? Assim também. É muito, muito legal. Ela sabe economizar energia, né? Claramente. Exatamente. E E conta um aí pouco eu. da sua cerâmica, que você agora você está fazendo em casa, mas aqui quando você morava em Nova York, você ia num ateliê, inclusive um estúdio, que foi a primeira vez que eu fiz cerâmica fora da faculdade de artes, foi lá, né? Que é um ateliê japonês. Conta um pouco desse ateliê. Ah, e esse ateliê é maravilhoso, né? Chama Toguei, fica na Midtown, né? Ali em Manhattan. E nossa, esse foi um achado, na verdade, assim, de surpresa, porque eu admirava muito o trabalho de uma ceramista que se chama Shino Takeda, japonesa que vive em Nova York há muito tempo. E uma vez eu escrevi para a Chino e perguntei para ela, Chino, eu adoro seu trabalho, você abre o seu estúdio? Num daqueles relâmpagos de cara de pau, assim, que às vezes dá, né? Aí ela falou, ela falou, sim, vem visitar, você pode quarta-feira. Ela foi super tranquila, assim. Aí eu falei, sim, né, claro, quarta-feira. Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, era na verdade um estúdio gigantesco, que eu achei que ela tinha um estúdio próprio, mas na verdade era um estúdio coletivo. E dentro desse estúdio ela tinha uma salinha, porque ela fazia muita peça, então ela precisava de estantes e tal para ela, né? E aí eu falei, nossa, que lugar incrível. O estúdio ele funciona do meio-dia até, sei lá, às 8 da noite. Então, o horário que eu fui ainda não tinha gente, tava só eu e ela lá. Uhum. E aí eu falei, nossa, mas que lugar gigantesco. Ela falou,
não, aqui as pessoas veem, não sei o que. Ela fez um chazinho pra mim daquelas, sabe, quando é uma flor que abre assim? Acho que eu nunca vi, mas agora eu quero. É tipo um chazinho de flor que você coloca na água e ele abre, muito lindo. Aí também lá o chazinho com ela, ficamos conversando um pouco de cerâmica, e eu falei para, aí ela falou assim: "Ah, se você ficar interessada em fazer cerâmica, você pode vir aqui. Você tem esse sistema de se tornar membro, né?" Aí eu falei: "Nossa, é pra já, né?" Aí já, sei lá, não sei se foi na mesma semana, mas logo em seguida eu me inscrevi. E foi super importante para mim essa coisa de depois eu fui pensando, né, que estar num lugar com mais gente trabalhando, ainda mais numa época tipo de inverno em Nova York, que é muito duro, é muito gostoso, sabe? Você ficar ali naquele lugar quentinho, fazendo, mexendo em argila, conversando, trocando ideia com as pessoas. Você faz também, é uma delícia, né? Tipo, é E é um muito bom. senso de comunidade, né? De uma. Totalmente. Né? E você sabe que tem uma. Como é que se fala isso? É meio. Te dá um senso extra de responsabilidade também, né? Sim. Essa parceria com as outras pessoas, mesmo que você não fale com elas, né? Você sabe que tá todo mundo ali, né? Acho que você vai limpar melhor, né? Os materiais de Sim, é verdade. todo mundo, né? Você cuida para o outro também poder usar bem aquele espaço, né? É. Esse foi um lugar muito especial porque a galera estava muito disposta a trocar lá. Então, primeiro que a professora ali, a Arissa, ela era maravilhosa, ela era meio bravinha assim comigo, eu sentia, mas ela era muito boa. Então, ela às vezes só ela me dava uma dica, mas era aquela dica de ouro assim, que eu falava, puta, era assim que fazia e tal. Ela ia regulando, assim, ela só dava às vezes. É bem Mas era mestre zen, né? Mestre zen. exato. Então eu aprendi, assim, eu gostei muito de ter feito lá, assim, os colegas e tal, eu trocava muito. E depois que eu me mudei para Bed-Stuy, né, para outro bairro que era muito mais difícil de chegar lá em Manhattan, começou a ficar muito difícil fazer, ir para esse estúdio que ficou muito longe. E aí eu comecei a trabalhar num estúdio no Art Shack, que é um estúdio lá em Bed-Stuy mesmo, no bairro onde eu morava. E comecei a trabalhar lá e também dei aula de cerâmica para crianças lá, que também é Isso eu outra. respeito muito. Foi um desafio mesmo. Nos finais de semana, às vezes eu dava aula lá, e aí eu dava para os pais e para as crianças, ou às vezes só adulto e tal. E era bem legal também. Mas também é muito legal ver criança fazendo, porque eles são completamente soltinhos, né? Então você fica até assim, nossa, queria ser meio solta que nem essa criança, assim, né? E eles ficam muito absorvidos. Eu tenho percebido, meu filho faz aula de cerâmica, um deles, eles têm feito agora online. E é incrível, mesmo pelo computador, só de estar com a argila na mão é uma hora de paz absoluta aqui em casa. Né? Nossa, é verdade, é uma boa atividade mesmo para focar, né? Não, ele faz umas coisinhas muito lindas. Um dia você tinha que mostrar também Vou as fazer uma coisinhas live com o Fred. do café da manhã que ele faz e tudo, né? Sim. Sandra, e uma das suas colegas famosas é a Raquel Zimmermann, né? Ela fazia cerâmica e tem Ah, feito cerâmicas lindas, né? Lá no ela faz lá no ateliê. Togueia. Legal. Eu não tenho proximidade nenhuma com ela. Até a Arissa, eu sou brasileira e ela é brasileira, né? Então a Arissa ficava assim, não, que tem uma moça que tem que conhecer, tem que falar com ela e tal. Aí quando eu vi ela, eu fiquei até meio intimidada, assim. Não falei muito, mas super simpática também. Mas ela também não queria ficar, porque ninguém reconhecesse ela lá. Ela queria fazer as pecinhas dela em paz, sabe? Claro, Não tinha claro. muito papo, é. Mas ela E, é ótima, tô adorando as peças dela, nossa, tão inclusive. lindas. Quem não segue a Raquel Zimmermann, siga São bonitas. para ver a cerâmica, está maravilhoso. Uhum. Falar em cerâmica, eu tô com um copo da Daniele e o Ah, Kari. olha, será que a Daniela está aí? Olha, a Yara, a Marcela. Olha só. Eu não tô lendo, porque senão eu fico dispersa, eu fico desatenta. Conta um pouco, Sandra, da sua mudança para a Espanha. E aí já embala um pouco mistura com a quarentena, porque você mudou e começou a quarentena, né? Foi mesmo. Eu acho, na verdade, eu e o Afonso, a gente decidiu se mudar
meio rápido, assim. Eu acho que assim, quem sai do próprio país sempre fica um pouquinho com essa semente ali. E pode ser que germine em algum momento, né? De voltar ou ir para algum lugar. Nossa, eu não paro de mexer a mão, agora que eu reparei. Pode E mexer, aí, tá liberado. A live tá não tem liberado, né? restrições quanto a isso. E aí então, em alguma, assim, é muito difícil coincidir da semente da mudança germinar nas duas pessoas ao mesmo tempo, né? Quando é um casal. Então, a minha vontade de mudar e tal, ela era maior, eu acho, até do que a da Alfonso. O Afonso ele era mais, tá mais tranquilo. Mas aí, quando bateu nele também essa vontade, foi meio rápido que a gente decidiu se mudar, né? Enfim, aí a gente, enfim, acho que uns 2, 3 meses antes de vir para cá, a gente veio até visitar na época do Natal aqui a região. Eu fiquei assim muito impressionada que realmente é muito pequeno aqui, tem 50 mil habitantes, né? Então é uma mudança muito radical mudar de Nova York para cá, né? É uma cidadinha perto dos Pirineus, na fronteira com a França, né? Exato, bem no norte aqui. E aí, mas eu falei, não, vambora, assim, senti que, tipo, não, vambora, vamos. E aí foi aquela loucura, né? Tipo, imagina se despedir das pessoas, arrumar as coisas. Eu acho que eu fiquei meio fora do ar, fora do eixo durante um tempinho, assim. E aí a gente se mudou para cá e a nossa ideia, a princípio, era visitar algumas cidades grandes, algumas cidades pequenas também, enfim, e ver o que a gente achava interessante, né? A ideia, inclusive, de ficar aqui no Exca era como um projeto provisório, vai. E a gente veio e aí, inclusive, eu estava em Barcelona quando aconteceu isso, que eu tinha ido para lá justamente nessa ideia de conhecer, né, ver como funcionavam as cidades e tal. Quando a gente estava lá, que, putz, vão fechar a fronteira, começou realmente a bater aquela coisa assim, nossa, caramba, tal. Aí a gente voltou correndo naquela mesma noite, a gente teve que interromper a viagem meio que no meio. E estamos aqui, né? Mas assim, estamos assim, até que bem tranquilos no sentido de que a gente tem, né, eu tenho esse espaço para trabalhar, tá tudo bem, sabe? Fugiu ali um pouco dos planos. Acho que, bom, para 100% das pessoas, acho que alguma coisa fugiu um pouquinho dos Sem planos, dúvida, né? sem dúvida. Mas eu fico assim um pouquinho assim, eu tinha uma viagem marcada pro Brasil, né? Faz muito tempo que eu não vou ao Brasil. Eu fui Ah, pro isso é Brasil. difícil, né? Eu também pensei Nossa, assim, isso é difícil. Eu tô com assim, do Brasil, da minha família. Fico até assim, poxa, mas até quando pensando, né, quando eu puder ir. Vai ser ainda difícil também, né? De estar com as pessoas e tal, enfim. Mas a gente sempre tá com saudades, né? Quem mora longe, assim, de alguma forma, sempre tá meio dividido, né? sem dúvida. O Ricardo falou uma coisa super legal, que eu concordo. Ele falou que, apesar de todas as mídias, né, cerâmica, bordado, ilustração, tudo é desenho. É, é Né? E é verdade. mesmo, e é muito bonito isso. A Alice também chegou, mandou carinho com corações. Olha, Alice, um beijo pra Alice. E conta um pouco do jogo da memória. O jogo da memória que você fez foi durante a quarentena, o projeto? Foi durante a quarentena. Eu, na verdade, fiz para minha sobrinha, especificamente, assim, pensando nela. Eu Uhum. tenho uma sobrinha que eu adoro, a Dâmia. Ela é filha da irmã do Alfonso, né? E da última vez que eu fiquei com ela, que a gente se viu, que foi no Natal, eu fiz uns desenhos e ela ficou colorindo e tal. E aí eu pensei, e aí ela estava na casa dos meus sogros, né? Os netos estavam lá, a família. E eu falei, eu acho que eu devia fazer alguma coisinha para me comunicar com as crianças, porque, né, o telefone meio que não é muito eficiente, assim, eu sentia para falar com eles. E aí eu falei, acho que eu vou fazer. Aí eu adoro fazer inventário de coisas, assim. Então, tipos de árvore, tipo de não sei o quê, ficar pensando assim. E aí eu comecei a fazer uns desenhos de como se fosse tipo um inventário mesmo, mas de coisas que eu de alguma forma estava pensando durante a quarentena ou que passavam pela minha cabeça. Uhum. Então, por exemplo, tem uma tartaruga lá, que eu falei, né, que estava pensando na tartaruga. Então, tem uma tartaruguinha lá, tem um ninho, porque acho que essa coisa de ficar em casa. E aí, fui fazendo assim, entendeu? Você tem ele aí para mostrar ou não?
Ah, eu acho que eu tenho, peraí. E é muito Ah, legal, eu porque o tenho jogo da sim. memória é trilingüe, né, Sandra? Tem as palavras escritas em português, É, eu espanhol e fiz inglês, né? esse aqui, ó. Aqui é o verso, né? Ah, também é verdade. Tem um jogo da memória que eu adoro, um jogo de um japonês. E aí eu também fiz muito pensando nesse jogo. Então, aqui, por exemplo, né, uma cartinha de um jardim, e aí tem escrito em inglês, jardim, e português, espanhol e inglês. Eu também, é jogo da memória e uma aula de idiomas. Exatamente, porque eles aprendem inglês, meus sobrinhos, né? Então eu falei, um pouco para eles também verem as palavras, também falei, vou pôr em português também, porque é bom também eles saberem um Representar, pouquinho. né? Sim. E também porque aí eu fiquei com essa ideia, falei, já que eu vou fazer, eu vou colocar na internet, né? Quem quiser fazer o download, e aí, enfim, fazia sentido colocar em português, né? Dá para fazer o download, tá lá no seu link na bio? Tá no meu link, eu coloquei tá no link da bio, que é a parte de contato do meu site. Eu coloquei lá porque achei um lugar mais fácil, assim. Olha aí que legal, mandar o link para o sobrinho. É, e como que é para você? Porque, obviamente, né, tendo um trabalho autoral e aí tendo esses trabalhos que você faz mais sobre encomenda, na sua cabeça, como que você divide o que é um trabalho comercial e o que é um trabalho autoral? E Uhum. lembro que eu li recentemente, por exemplo, o Philip Glass, compositor de música clássica contemporânea, Sim. dizendo que para ele meio sai tudo do mesmo barril ali das ideias. Como que é isso para você? Eu acho que sai meio do mesmo barril mesmo, assim, de certa Falei forma. barril, foi uma referência estranha. É, tá boa essa ideia. Eu não sei, assim, é que depende também, né? Tem trabalho que a gente se identifica mais. E aí, quanto mais você se identificar, mais do mesmo barril sai, eu acho, sabe? Mais do mesmo lugar. E tem trabalhos que eu acho que não te afetam tanto, assim, que você não tem tanto carinho, vai, assim, Conexão. tanta conexão. E que também, né, dá para fazer tecnicamente, mas o envolvimento é diferente, né? É louco, assim, eu tento, assim, por exemplo, com o livro, tem que rolar um envolvimento, eu tenho a sensação, porque senão é muito difícil, entendeu? Uma vez eu fiz um livro que eu não gostei muito, assim, e foi muito difícil, não consegui acabar o livro, entendeu? Porque fica enroscado mesmo ali, parece que não é para você estar fazendo. Então eu tento me apaixonar pela coisa de alguma forma, entendeu? E quase sempre dá, entendeu? Assim, de algum jeito, assim. Seja pela pesquisa, você fala, putz, não, mas isso é interessante, posso fazer isso e tal. Mas, né, depende. Mas essa coisa do tema assim, que às vezes eu fico um pouco agoniada, até era uma coisa que acontecia bastante em Nova York, que é, se você tá com muito trabalho de encomenda, você fica meio sem tempo, parece que vai virando aquela prioridade, você não consegue focar nos seus projetos pessoais, né? Mas o que eu percebi também, que se você cai no buraco, né, que é assim, acabaram os projetos comissionados, você tá lá, você, né, então tá com todo o tempo para desenvolver os projetos pessoal. Se você não tiver uma sementinha para cultivar naquela hora, fica muito difícil, Muito entendeu? pago, né? Então eu comecei a perceber que assim, é no meio, às vezes, do caos que você tem que ter a sementinha plantada. Porque aí, quando rolar a brecha, você vai lá e cuida da sua plantinha, entendeu? Mas isso demorei demais para perceber. Cair em buracos, assim, e até hoje acho que também vou caindo, né? Assim, não é que descobri a regra do buraco, mas assim, hoje em dia eu já percebo, quando eu estiver ocupada, mantenha os projetinhos minimamente aquecidos. É tipo um fermento de pão, eu acho, sabe? Você deixa ali crescendinho, Deixa observando. ali, Na hora que for para fazer o pão, você tira da geladeira e papapá. Mas tem que ter, acho que, o fermentinho. E aí eu fico pensando muito assim, caderninhos assim de anotação, às vezes até pode ser, acho que, de diferentes coisas, não precisa ser exatamente o que você vai fazer. Se tem um projeto de cerâmica, por exemplo, você não precisa estar com a mão no barro necessariamente, mas cultivar aquilo ali de alguma forma, mesmo que seja um pouquinho, né?
Mas nem sempre dá certo, é difícil. É um processo. Acho que é meio isso. Você está descrevendo que é um processo, né? Depende da fase, né? Dos momentos todos. Mas você, já vi você trabalhando de pertinho, e você usa vários materiais, né? É Uhum. um pouco assim. Eu gosto de pensar em você como alguém. Não é que você faz arte, você vive a vida de artista, né? Tudo que você faz tem um pouco do jeito que você cria os seus trabalhos, né? Tipo assim, até o jeito que você pendura um brochinho na blusa, né? Assim, entende o que eu tô falando? Tipo, é uma vida meio. Parece que você nunca sai desse processo. Mas quando você senta para trabalhar, você já descreveu um pouco, né? Que você vai pegando as palavras-chave e tal. Mas você tem tantos materiais, como é que você escolhe? Conta um pouco como que é a sua chegada no ateliê, assim, quando você vai começar a trabalhar. Então, a parte assim de ideia, assim, de anotações, normalmente eu faço com as mesmas coisas, assim. Essa canetinha, por exemplo, da Muji é das minhas favoritas. Então, assim, é uma canetinha e um papelzinho, né? Para anotar ideias e tal. Aí tem a questão, eu acho que também tem a ver com esse mundo louco que a gente fica aí com um monte de referência sempre, né? Às vezes eu falo assim, gente, por exemplo, esse livro mesmo aqui que eu estava mostrando, né, de bobeira, esse rosa aqui, quando eu vi, eu falei, mas que coisa linda esse rosa, né? Por exemplo. Aí eu falo assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa com um rosa desses, entendeu? Aí surge um projeto de livro, eu falo, putz, deixa eu ver se tem a ver aquele rosa. Sim, E aí eu vou atrás do rosa. Às vezes eu nem tenho aqui a tinta necessariamente, mas eu fico meio encasquetada com aquele negócio que eu vi, que eu gostei, que eu gostaria de usar, de experimentar e tal. Uma outra coisa que acontece também nisso de trabalhar com trabalhos, comissões, né, de projeto, é que às vezes a pessoa me pede alguma coisa específica, né? Então ela fala assim, nossa, eu queria dar vou dar um exemplo, eu queria dar uma textura de madeira aqui pro negócio, alguma coisa assim. Aí eu falo assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Fico pensando e vou atrás do jeito lá de fazer essa ideia. E nisso acabo descobrindo também uma forma de fazer nova. E aí eu falo, nossa, interessante. De repente eu uso para em alguma outra situação, entendeu? Então vai muito do que vai surgindo, assim, sabe? Por exemplo, agora, por exemplo, eu tô sem. Tem uma tinta, eu nem sei como é que chama em português essa tinta, que é o underglaze, né? Da cerâmica, acho que chama engobe, não. Tem um nome. é o glaze que você pode fazer na primeira queima, né? Não é aquele É, glaze cor, né? esmaltado. Isso. Aí eu tava pensando, poxa, não tenho aqui, né? Nenhum, não trouxe. Isso aí foi uma coisa que eu não trouxe. Só que eu comprei quatro tipos de argila. Eu comprei uma preta, uma vermelha, uma branca e uma azul. Ai, também Que quero. essa azul é super linda. E aí eu falei assim, nossa, que legal, eu vou poder pintar com a própria argila líquida, né? Eu vou fazer ali meu próprio engobe e vou pintar com isso. E aí me lembrei que tem algumas artistas que eu acompanho que trabalham com desenho em papel com terra. Aí eu falei, nossa, que bonito, né? De repente também eu vou acabar usando esses englobes que eu estou usando para fazer na argila, para usar no papel. E aí eu fico pensando, nossa, que nem uma ideia que eu quero muito um dia fazer é fazer um livro cujas ilustrações sejam feitas na placa de argila, sabe? Uhum. Então, assim, você vai trabalhando com as coisas e aí você vai também querendo cruzar as ideias, assim, É como acho. se você fosse pondo em umas gavetinhas assim do seu armário e aí você sabe que elas estão disponíveis quando você for provocada por alguma encomenda, né? Sim. Então, é uma... Tem umas fases, assim, né, que a gente tá mais para um tipo de material e tal, né? Sem Então, dúvida. A Heloísa falou que você é muito simpática. A Sandra é muito simpática. obrigada. Ela é tão simpática na vida real quanto na live, né, Sandra? Espero que sim, gente. Tô com uma vergonha, minha primeira live, Gi. Olha, que chique. Perdeu a Fiquei habilidade até de live respirando, comigo. assim, antes. Hum? Perdeu a habilidade comigo nas lives. Pois é. Mais alguma coisa? Você tem alguma coisa que você queira recomendar para as pessoas, assim, de alguma série que você assistiu, algum vídeo que você viu, algum Instagram que você segue, alguma música, qualquer coisa?
Putz, eu tô super vendo um monte de coisa aí, né? Mas eu tenho uma série que eu tô vendo, foi até a Mel, que é uma amiga da faculdade que postou sobre isso. Eu até vou escrever aqui porque eu acho que é uma palavra difícil, porque é em japonês, né? Mas se chama Teuasa, que é uma série de vídeos super curtinhos no YouTube que vai, é assim, ai, tem que escrever ao contrário, né? Não, mas a gente entende. Vai Tewasa. É ZA. ZA. Vou E escrever. aí é uma série curtinha, é uma série com videozinhos curtos que vai mostrando os artesanatos japoneses. Então, por exemplo, tem um que é como fazer no tear, fazer tipo, que aliás é outra coisa que agora eu tô louca para experimentar é a coisa do tear. Como fazer tecido com fio de bananeira, com fio de alguma planta, assim, com fio de bananeira, aí mostra o processo, mas são vídeos de tipo 3, 4 minutos, assim, sabe? Sim. Então a gente tem assistido muito assim, depois do almoço, uns 2 videozinhos desse, é super um climinha bom, sabe? Parece que eles trabalham assim em estado super meditativo, assim, esses artesãos, né? Então é uma delícia. Então esse daí é uma das dicas, acho. Muito legal. Pra E a, quarentena. e a Sandra, além de todo esse talento e essa multiplicidade de habilidades, ela ainda tem o Alfonso que de vez em quando, como você contou, né, te dá uma mão fazendo a caixinha ou fazendo a parte mais técnica, mas ele é outro que quando trabalhava no Stephen Hall no começo, ele fazia maquetes em concreto, né? Ele é muito bom com maquetes. Ele é bom também artesão, assim, né? De fazer as coisas e tal. Mas eu tenho que insistir muito para ele fazer. Para pegar a parte de trabalho manual, né? Sim, sim. A Júlia tá perguntando onde? É no YouTube, né? Que tem os videozinhos de teu asa. Ah, sim, no YouTube. Você coloca lá teu asa e aí aparece, tipo, acho que tem uns 62 mini videozinhos, entendeu? E aí você vai consumindo ali doses homeopáticas. É bem bom. E apesar de você estar preso em casa, qual a parte mais legal de morar aí em Huesca agora? Sem dúvidas, assim, a proximidade com o campo, né? É muito, assim, são realmente 4 quadras e aí tem uma pista tipo de corrida e tal, e você já vai entrando, um monte de plantinha, plantação de trigo, e aí tem burrinho, que é a coisa mais lindinha, que tipo assim, um pouquinho ali andando já tem uns 3 burrinhos. É bem tranquilo, assim, é muito diferente, eu acho, assim, das cidades pequenas que eu já tinha conhecido antes. Uhum. Porque tem essa proximidade, assim, é o campo, mas é um campo muito. Acho que a natureza no Brasil ela é muito forte, né? Ela é muito exuberante e tal, ela toma muito conta, assim. Aqui eu tenho a sensação de que essa natureza ela é mais. Ela é muito controlada. Acho que de repente é porque ela está Ela é sendo mais na controlada há dela, muito né? tempo. Então, assim, não vai ter. Não tem um bicho, não tem nada, assim, sabe? É um campo muito tranquilo, assim, não tem muito nada também. Tem, assim, um campo e aí umas árvores, às vezes, sabe? E aquela pedra maravilhosa que a gente vê nas fotos, ela é bem perto da cidade, né? Ela é bem perto da cidade. Então, se eu vou andando assim pelo campo, eu vejo ela meio de longe. Inclusive, em uma dessas pedras tem um castelinho, tem uma construção assim. Você vê, tem um lado da cidade que você vê bastante essas pedras. São super bonitas, né? Que elas são Linda. meio Parece meio Rio de roxas, Janeiro, assim. né? Olha, Mas minha eu avó ainda não entrou na subi. live. Oi, vó. Desculpa interromper. Minha avó entrou. Ah, mas... E aí eu ainda não eu não fui ainda mesmo nos Pirineus, né? Mas eu tô curiosa para ver como é que é. Dizem que é bem bonito lá também. Deve Ainda ser. não deu tempo, né, com a situação, então. Ó, estão perguntando aqui. Você quer fazer um tour e mostrar uns objetos aí da sua casa? A gente tem mais 5 minutinhos. Eu posso mostrar aqui do estúdio, né? Vai mostrando umas coisinhas aí. E alguém pediu também, Sandra, você tem alguma dica de curso de ilustração? Acho que vou ter que pensar um pouco. Depois a gente posta no Stories, então. Eu Sim, estou escrevendo o nome da cidade aqui para quem perguntou, tá? aqui. Sim, me passa, Gi. Depois eu mando para a pessoa, vou pensar. Aqui, tem um lugar de ler. Eu acho que essa é uma dica, que é um lugar até onde eu dei uma vez um curso e tem vários cursos lá. Isso no Brasil, né? Se bem que também eles estão fazendo online agora. Acho que é Aqui, então, online, eu né? fiz Lugar de ler.
lugar de ler. Eles têm vários cursos de escrita e de ilustração. Aqui é o cantinho ali da cerâmica, que normalmente, né, fica vazio disso aqui. Isso aqui fica lá na sala, em outro canto. Aí aqui, às vezes, aqui, ó, as miniaturas, né, que eu tava te falando. Delícia. Eu tava fazendo umas miniaturas de árvore e também essa aqui da madeirinha. Aí ali, aqui é uma caixa que eu até achei aqui, que eu coloquei todas as linhas de... Ah, Gi, aqui o livrinho que eu falei, que era o livrinho... Da Sônia Delaunay. Sanfona, da Sônia Delaunay. É muito lindinho esse livrinho. Tava aqui nesse cantinho, depois eu falei. Ai, que lindo! E aí aqui tem os bordados, aqui tem um armário cheio de material e bagunças, né? Não precisa aí aqui abrir. Fica o scanner. Não precisamos abrir ali. E aqui fica a minha mesa de trabalho, né? E ali, aqui mostrar um pouco o Esca, né? Aqui gente, é o olha convento. Que céu divino! E ali já é o campo, ó. Tá vendo aqui? Não sei se, ó, essa parte aqui. Dá para ver, já começa um descampado ali. Ali já é o campo. Que delícia, Sandra. O ar puro é gostoso, né? Que a gente não tem muito aqui. E sabe uma coisa que me impressiona? É essa coisa assim do céu, né? Dá para ver muito céu. Eu tô bem feliz assim de ver tanto espaço de céu, sabe? Acho que fazia tempo que eu não tinha esse respiro assim, sabe? De ver tanto céu. Então tá bom. Muito legal. Sandra, eu tava morrendo de saudade de você. Foi bom ver a sua carinha. Obrigada muito pela bom, participação. Obrigada a você. Tenho certeza que vai sair muita coisa linda dessa nova fase morando em Huesca. Sim, e amanhã tem outra live, né? Eu também tenho, então quem quiser ver mais live... eu marquei para quinta. Eu tinha errado. Era quinta-feira, que eu vou mostrar de cerâmica. Ricardo Amado, obrigada. Ficou do começo ao fim. Alice ficou do começo ao fim. Quem fica do começo ao fim ganha estrelinha virtual. Ó, carimbei estrelinha virtual. Realmente deve ser difícil, né, ficar. Porque isso é muito fácil. Você sabe quanto tempo a gente falou? Quase 1 hora. Caramba, passa rápido. Nossa, realmente, 1 hora ali. Mas assim que é bom. Obrigada para quem participou. Super obrigada, Gi. Tá. Daí quem quiser ver também vai ficar... Que horas vai falar de quinta-feira, Sandra? 10 horas da manhã. De São Paulo? 10 horas de São Paulo e é no Instagram da Branco, papel de parede. Legal. Sim. Então tá, gente. Obrigada a todo mundo que participou e comentou e enfim, ficou aí presente. Nada como a presença, mesmo que virtual. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Gi. Obrigada de novo, Sandra. Tchau. Tchau. Até. Tchau.